ser o dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja, dizendo foi Deus quem me deu, esta é minha igreja. Tem gente levantando muro, fechando a igreja, dizendo ninguém entra aqui na minha igreja. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo e Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Você é a igreja do Senhor, peguei esta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo não tem, seja sem bandeira, tem vara, cajado e azeite na sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa. Não é verde nem azul e nem cor de rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é, Jesus nos conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se apossar da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo e Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Amém. Da igreja. São as mensagens que falam sobre a volta iminente do Senhor Jesus Cristo por intermédio do arrebatamento e a manifestação do Senhor Jesus em glória. E hoje o Espírito Santo, baseado na campanha que os irmãos assim determinaram por Deus, colocou em meu coração trazer a seguinte mensagem: os sinais da vinda de Jesus. A igreja precisa estar preparada, porque os sinais estão se cumprindo dia após dia. E é tempo de cumprirmos aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. A carta ao Apocalipse vai dizer que aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é justo, pratique ainda mais a justiça.
E aquele que vive na prática do pecado ou da injustiça, que continue fazendo a injustiça. Mas nós preferimos estar na presença de Deus, escolhendo a melhor parte, colocando azeite na nossa lamparina, aguardando com alegria a iminente volta do Senhor Jesus Cristo, porque a esperança da igreja não está no governo do homem, a esperança da igreja não está na placa da denominação, a esperança da igreja não está no fundador de uma nova religião, mas a esperança da igreja consiste naquele que fez a promessa que iria para o céu, enviaria o Espírito Santo, mas voltaria para estar conosco. E eu posso glorificar a Deus nessa noite, porque existe uma congregação seleta, existe um povo seleto que tem lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e brevemente vai entrar na cidade santa pelas portas, clamando e louvando aquele que vive para sempre. Os sinais da vinda de Jesus podem ser observados em pelo menos 4 aspectos, que são aspectos social, moral, político e religioso. Se vocês prestarem atenção, a nossa sociedade, de um tempo desse para cá, está passando por um processo de transformação total. Mas não é uma transformação para melhor, é uma transformação para pior. É homens querendo criar leis que permitam o casamento de pessoas do mesmo sexo. O homossexualismo, a homossexualidade tem tomado conta dos programas de televisão, das novelas que estão prendendo muito crente. Isso é um dos sinais da vinda do Senhor. Essa mudança social, o que era errado passou a ser certo e o que é certo passou a ser errado. Essa inversão de valores aponta para um dos sinais da vinda do Senhor. E o que dizer da moral? Muitos têm perdido a moral. As autoridades que eram para estar promovendo a moral, o bom andamento, a lei, a disciplina e a justiça, virou elemento de corrupção, virou elemento de descrédito no meio de uma sociedade que está mergulhada no pecado. E o que dizer da política, irmão? Está chegando aí já a eleição e muita gente vai aparecer na porta das nossas igrejas, parecendo até o Messias. Se eu for eleito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é promessa do homem, promessa que não tem validade ou crédito algum, mas a promessa que Deus faz, ela é fiel e verdadeira. Um outro sinal é o sinal religioso. Estamos vivendo dias em que uma pessoa sai mal da sua igreja ou da sua congregação, não serve nem para ser membro, quer ser pastor, abre porta, coloca uma plaquinha lá na porta, na fachada da porta, escrito Jesus está aqui, e engana muitas pessoas que seguem essas pessoas que só têm carisma, mas não têm chamada de Deus, não têm compromisso com a palavra de Deus e vive uma vida totalmente desregrada. É o sinal religioso que está tomando conta do nosso país e da sociedade no modo geral. E o que fazermos nessa hora? Diz a Bíblia, o primeiro sinal que nos leva a entender o cumprimento do social, moral, político e religioso está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, que vai falar sobre a multiplicação da ciência. A Bíblia fala por intermédio do profeta Daniel: e tu, Daniel, seles as palavras desse livro até o tempo do fim, porque a ciência ou o saber há de ser multiplicado. Vivemos dia da internet, onde por intermédio do computador você vai lá nos Estados Unidos, vai no Japão, vai em vários lugares, e quando nós observamos a multiplicação da ciência, a multiplicação da informação, sabemos que é um dos sinais da volta iminente do Senhor. E o que a igreja deve fazer nessa hora? Permanecer cheia do Espírito Santo, permanecer guardando a palavra de Deus, permanecer na obediência, permanecer na santificação, pois diz a Bíblia que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas eu glorifico a Deus, porque a ciência está se multiplicando, os médicos estão cada vez mais com a medicina mais avançada, e eu glorifico a Deus porque é cumprimento da profecia bíblica. E a igreja que crê nessa palavra, erga a tua mão e dê a melhor glória a Deus que você possa dar nessa noite.
da iminente volta do Senhor. Quem diria que chegaríamos à era da internet? Quem diríamos que a medicina ficaria tão avançada, irmão, que hoje o médico tem quase a totalidade de abrir o ser humano todo e depois de montar peça por peça. Cumprimento da palavra de Deus. A ciência se multiplicou. O saber aumentou a cada dia. E às vezes as pessoas ficam olhando, mas onde está a promessa da vinda do Senhor? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto dizer que Jesus vai voltar e até hoje Jesus não voltou. Mas nós esquecemos do que diz a Bíblia Sagrada, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. No relógio de Deus, se é que podemos dizer assim, existe um pouco mais de 2 dias que Jesus esteve aqui nessa terra, morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo e fez uma promessa que ele voltaria. E como a igreja tem que estar preparada para esse grande acontecimento. Então, qual é o primeiro sinal da volta de Jesus? A multiplicação da ciência. Segundo sinal da volta de Jesus, guerras e flagelos contínuos. No texto lido em Mateus capítulo 24, no versículo 6 e 7, Jesus profetizou: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O que você está vendo na reportagem? O que nós estamos vendo todo dia nas televisões, nos jornais? Todos os dias, esse acontecimento. E como tem alguns crentes do nosso meio? Adormecidos. E Jesus vai citar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, baseado numa pergunta tripartida que os discípulos fizeram. Aqui começa a questão, no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta: e da consumação do mundo? Observe, 3 perguntas em uma só. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo viviam o Evangelho na perspectiva da iminente volta do Senhor. A mensagem pregada pela igreja cristã primitiva era a ressurreição de Jesus, era a mensagem da cruz, era milagres, mas principalmente a iminente volta do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta para cada um de nós hoje: como está o nosso coração para encontrar com o Senhor Jesus? O nosso coração ainda arde pela presença de Deus? Qual tem sido a nossa escolha? Estar na casa de Deus ou essa hora está preso na televisão, dentro do conforto da nossa casa, preso a tantas outras coisas? É momento de reflexão para cada um de nós. Os sinais estão se cumprindo dia após dia. Guerras e flagelos contínuos. Cada dia, guerras, rumores de guerra, todos têm acompanhado aí no telejornal. A guerra que está travada aí entre os israelenses e a Palestina, os árabes, por causa de território e por causa de que mais? Por causa da falta de entendimento entre as pessoas. Os irmãos já viram que hoje em dia o tempo está tão difícil e você tem que ser pisado no pé e pedir desculpa a quem pisou no seu pé. Para você evitar o que? O conflito, a guerra. E dentro da casa de Deus não está muito diferente. Tem pessoas que às vezes magoam a outra com palavras, dão uma pancada, e se a gente quiser entrar no céu, a gente tem que entender que o perdão tem que estar acima de tudo isso. Porque o óleo do Espírito Santo está ungindo a cada um. Para entender que o que vai fazer a diferença na minha vida para encontrar com o Senhor, não é a minha credencial de pastor, não é a minha
credencial de missionário, não é minha credencial de evangelista, mas é a unção que o Espírito de Deus colocou na minha e na sua vida. É a unção de Deus que vai fazer a gente entender o agir de Deus e a presença dele na nossa vida. Terceiro sinal da iminente volta do Senhor: materialismo generalizado, até entre os fiéis. Se você quiser acompanhar em Lucas 17, versículo 26 e 27, bem rapidamente. Lucas 17, versículo 26 e 27 diz assim a palavra de Deus: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Terceiro sinal da volta de Jesus: materialismo generalizado até entre os fiéis, como foi nos dias de Noé. Eu não estou dizendo aqui que é errado casar, eu não estou dizendo aqui que é errado fazer festa, nada disso. Eu estou dizendo que isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Como tem crente, irmão, vivendo de coisas materiais. Tem crente, irmão, que ele está tão materialista, irmão, que ele fica na igreja contando hora, minuto e segundo para dar 9 horas para o culto terminar, para ele ver o programa que tem lá na televisão já programado, porque ele vem para a igreja quase obrigado, ele vem para a igreja quase forçado, porque o coração dele está preso em outro lugar, está fora daquilo que diz a palavra. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E é tempo, irmão, de tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor melhor. Eu posso entregar tudo que Deus me deu nessa noite? Tem crente que está muito bem no seu emprego, aí acha que está ganhando pouco demais, vai arrumar o segundo emprego, aí não tem mais tempo para vir para a casa de Deus e nem para fazer a obra do Senhor. Meu irmão, você só precisa de um emprego e da graça de Deus na sua vida para Deus te abençoar. Você não precisa de 2 empregos, de 3 empregos para você sair da casa de Deus, para você deixar de fazer aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Ei, querido, é tempo de se encher da presença de Deus, é tempo de se desprender daquilo que é material, porque diz a Bíblia Sagrada: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem glorifica a Deus por essa palavra? Diz a Bíblia Sagrada que se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Deixa eu dizer uma coisa: eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu não sirvo a Deus pelo bem que Ele me dá, eu não sirvo a Deus pelo carro zero, pela casa própria, eu sirvo a Deus pelo que Ele é, eu sirvo a Deus porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu bem maior, Ele é aquele que enviou o Espírito Santo para estar na nossa vida todos os dias, e a Ele tributamos glória, a Ele tributamos honra, a Ele tributamos louvor, a Ele tributamos adoração pelo século dos séculos. Nesse mesmo capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos Ele esfriará. Estamos vivendo esses dias. O amor de muitos esfriará, até no meio do povo de Deus. Quanto crente, irmão, que perdeu o prazer de estar na casa do Senhor? Quanto crente perdeu o prazer em visitar? Perdeu o prazer em vir à escola bíblica dominical? Perdeu o prazer em vir ao culto de doutrina? Perdeu o prazer em quase tudo, vem dia de domingo, quase obrigado. E detalhe, acha que está fazendo muito por vir domingo na igreja. No domingo eu vou na igreja. Irmão, grande coisa, católico também vai todo domingo na missa. Agora Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu quero fazer uma pergunta hoje direcionada pelo teu Espírito Santo. O teu coração está arde pela presença de Deus? O teu coração está arde por estar na casa de Deus? O Espírito Santo me traz aqui a memória. O Espírito Santo me traz a memória. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles vinham conversando. E
quando Jesus se deu a entender que era ele, aí o outro caiu a ficha e falou para ele: porventura não ardia em nós o coração quando ele falava? Quando a palavra de Deus é falada, o nosso coração arde pela presença de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, o nosso coração tem que arder pela presença de Deus. E nós podemos dizer como o apóstolo João: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não permita que a frieza e a mornidão espiritual tome conta de você. Não se conforme em vir para a igreja apenas dia de domingo. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Não é mais tempo de perder tempo, irmão, com tantas coisas. É crente enrolado com programação da TV, é crente enrolado com a internet, é crente enrolado até mesmo com problema na família, porque, irmão, se mete em tantas outras coisas e se esquece de buscar a presença de Deus. E o que dizer, irmão? Nesses últimos dias, quantos crentes estão machucando outros dentro da obra de Deus? A falta de amor. Porque é mais fácil eu dar uma pancada em quem já está fraco do que ir lá orar e visitar. É mais fácil eu pegar e arrebentar do que ir lá orar e visitar. É mais fácil eu dar sentença do que eu ir lá e exercitar a misericórdia. Mas a Bíblia diz em Tiago 2,13 que a justiça será sem misericórdia para quem não usar de misericórdia. A falta de amor, é mais fácil a gente arrebentar do que a gente amar. É mais fácil a gente julgar do que exercitar a misericórdia. Essa é uma das características dos sinais da vida de Jesus. Mas eu quero glorificar a Deus, porque o nosso coração arde pela presença dEle. O nosso coração arde pela Shekinah de Deus em nossa vida. E nós sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso aqui nesta casa. Quinto sinal da vida de Jesus: piedade fingida e falsos profetas. Ih, Jesus, misericórdia. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas são lobos devoradores. Na primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo falou o seguinte: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. É o que está acontecendo nos nossos dias. A pessoa está aqui numa boa, tem um pastor abençoado, que é o pastor Moisés, uma igreja abençoada. O camarada acha que não está bom, eu vou fundar uma igreja, eu vou lá para a igreja do Joãozinho 7 Revelação. Me perdoe se eu vou irmão com o nome de João aqui. Eu vou lá para a igreja do Joãozinho Sapatinho de Fogo, porque lá tem mistério. Irmão, mistério é a palavra de Deus. Porque o camarada lá parece que é de Deus. Parece. Mas nesses últimos dias, irmão, a aparência está enganando muita gente. Parece. Jesus falou sobre o surgimento de falsos profetas. E o Espírito expressamente diz: nesses últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostasia? Abandono consciente e premeditado da fé cristã. Comercial na televisão que diz o seguinte: o Ministério da Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde. E a Bíblia fala para cada um de nós: o Espírito Santo adverte. E nesses últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Meu irmão, tenha o capacete da salvação para proteger a tua mente. Tenha o capacete da salvação para você não cair no engano. Tenha o capacete da salvação para você não cair na mentira, porque é chegado o momento de Jesus arrebatar a sua igreja. Você glorifica a Deus por essa palavra? Sexto sinal da vinda de Jesus. E Jesus? Relaxamento moral e espiritual, como na época de Ló. Olha o que aconteceu. O que acontece? Relaxamento moral e espiritual, como na época de Ló. Lucas 17, do 28 a 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a
moral e espiritual como nos dias novos. Então, um negócio esquisito agora, está no meio do povo de Deus. Eu não estou aqui meramente falando de usos e costumes, não. Nada disso. Eu estou falando em caráter cristão e fruto do Espírito. Que hoje nós temos dois excessos. Se por um lado tem aquele que anda toda a vontade, quebrando a boa ética cristã, por outro lado tem aquele que anda todo de vestimenta comprida, mas também está quebrando os princípios estabelecidos na palavra de Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja viva. A igreja do arrebatamento é uma igreja que adora. A igreja do arrebatamento é uma igreja que glorifica. A igreja do arrebatamento é uma igreja que está pautada na palavra de Deus. Os sinais estão aí, social, moral, político e religioso, para todo mundo ver. E que sinais, Senhor, haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta continua. Capítulo 24, todinho, Jesus deu toda a descrição. E nós aguardamos o quê? O arrebatamento. Aleluia, Jesus. A qualquer momento, baseado nesses sinais, acontecerá o arrebatamento. Com muito carinho, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está preparado para esse arrebatamento? Pergunta com mais firmeza: você está preparado para o arrebatamento? O Espírito Santo está te dando a oportunidade de você se encher da presença dele. Encha-se do Espírito Santo hoje aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está na casa, a presença dele está na casa. Encha-se do Espírito Santo hoje aqui nesse lugar. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você, vão falar de você. Encha-se da presença do Espírito Santo. Dê glórias ao nome do Senhor. Esteja avivado, porque eu entendo que a igreja do arrebatamento é uma igreja viva. É uma igreja que glorifica, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que ora, é uma igreja que adora, é uma igreja que está guardando a palavra de Deus. Último sinal da volta iminente do Senhor. E esse último sinal vale para todos nós, sem exceção. E que sinal é, pastor? O derramamento pentecostal mundial. Precisamos de um avivamento na igreja. Precisamos de um avivamento nos nossos púlpitos. Precisamos de um avivamento no evangelismo, porque o evangelismo das igrejas está quase sepultado. Precisamos de um avivamento geral na mocidade, nas irmãs, nos irmãos, nos obreiros, em todo o corpo da igreja, nos músicos. Porque quando a igreja começar a viver esse avivamento, pode se preparar, meu irmão, que é um dos últimos sinais para a iminente volta do Senhor. A igreja pentecostal, ela nasceu no Pentecoste e ela será arrebatada no Pentecoste. Ela nasceu no avivamento e ela vai subir no avivamento. Ela nasceu cheia do Espírito Santo e ela vai ser conduzida pelo Espírito Santo à presença de Jesus. É como diz o profeta Joel, que é conhecido na Bíblia como o profeta do Pentecoste. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão sonhos, e sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse avivamento tem que começar pela igreja. Esse avivamento tem que começar pela igreja. E uma figura simbólica representativa com o texto sagrado. A Bíblia diz que o profeta Elias ele foi trasladado ao céu antes do cativeiro assírio. Por quê? O cativeiro não foi feito para servo de Deus. A Bíblia diz que Enoque subiu ao céu e foi trasladado para não ver a morte. Enoque foi trasladado antes do dilúvio, porque o dilúvio teria que passar com Noé e com a sua família, mas Enoque foi trasladado antes para não passar pelo dilúvio.
Tem alguma linha teológica pregando por aí dizendo que a igreja passará pela grande tribulação, mas eu quero refutar essa ideia. Pois a Bíblia afirma, faz uma promessa específica para a igreja de Filadélfia, e essa promessa é aplicada para toda a igreja fiel e verdadeira. Como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da grande tribulação, que vem sobre todos que habitam na terra. Senhor, glorifica a Deus por essa palavra. Quando Jesus se mostra transfigurado no Monte Hermon, no Monte Tabor, em Mateus capítulo 17, Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, e aparece Moisés e Elias em glória conversando com Jesus. A conversa era de glorificado para glorificado. Moisés representava os santos ressuscitados e Elias representava os santos arrebatados. Ou seja, para cumprir o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 16, quando ele fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ao som da voz do arcanjo e da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão juntamente arrebatados com o Senhor das nuvens. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavra? Levanto e assume a dar a barca da área. É tempo de avivamento. O céu seria muito pobre se só coubesse lá 144 mil pessoas. Em tempo de fanatismo no Flamengo, quem era torcedor do Flamengo, 144 mil não dava para encher nem o Maracanã no dia de jogo do Flamengo. O céu seria muito pobre, mas o céu que Jesus preparou é para mim e para você, e tem vaga para você que está fora da presença de Deus também. Levanta a sua mão e glorifica a Deus. Quem recebe essa palavra? Multiplicação da ciência, primeiro sinal. Guerras e flagelos contínuos, segundo sinal. Materialismo generalizado, terceiro sinal. Quarto sinal, aumento da iniquidade e a frieza do amor. Quinto sinal, piedade fingida e falso profeta, está cheio. Sexto sinal, relaxamento moral e espiritual, como na época de Ló. E sétimo sinal, derramamento pentecostal mundial. É tempo da igreja se encher da presença do Espírito Santo. É tempo da igreja buscar a plenitude do Espírito Santo. Quem quer receber de Deus nessa noite ao vivo? Quem quer receber de Deus hoje o vinho novo? Eu vou dar um minuto para você glorificar a Deus. Um minuto para você glorificar a Deus. E fazer como o apóstolo João: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E sabe por que eu estou fazendo isso? Porque diz a Bíblia no Salmo 81, verso 10: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e eu te encherei. Abre a tua boca em frente. Abre a tua boca para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, exalte o nome daquele que vive para sempre. Em todo tempo sejam alvos os teus destinos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Diz a Bíblia Sagrada: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 55, versículo 6: é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então ele está na casa, erga a tua mão e busca e receba de Deus nessa noite. Diz a Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos do Espírito no grego é ples, cheio hoje, cheio amanhã, cheio depois da manhã e cheio até o arrebatamento da igreja. Onde está a igreja do arrebatamento? Capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O tempo está difícil, glória a Deus. A porta está aberta, glória a Deus. A porta fechou, glória a Deus. Deus é Senhor da nossa vida, é Senhor da
os sinais proféticos. Pois a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Adeus! Aleluia, Deus! Devemos estar ligados Chama direito! nos sinais proféticos. É nada que é. Porque a qualquer hora a igreja pode Aleluia! ser arrebatada. Deus! Quem tem a presença do Espírito vai subir. Quem não tem vai Aleluia! na tribulação. Quem está ligado na videira verdadeira vai subir. Quem não tem vai ficar Glória a na Deus! tribulação. Mas quem tem a presença do Deus Todo-Poderoso, Aleluia! Aleluia, esse é o Deus! encontro do Senhor. Eu deixo a mensagem aqui agora, mostrando para você que quem tem a marca do Espírito Santo de Deus entra na festa. Quem não tem fica de fora da festa. A Bíblia diz que quando Deus mandou Abraão preparar uma noiva para o seu filho Isaque, tudo foi conforme a orientação de Deus. Abraão representava Deus na ilustração. Isaque representava o Senhor Jesus Cristo. Rebeca representava a igreja. E o mordomo de Abraão, chamado Eliezer, representava o Espírito Santo. E quando Abraão deu a ordem para o mordomo Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaque, tudo foi dado pela orientação de Deus. Olha só, Deus manda, Abraão manda o mordomo Eliezer, representando o Espírito Santo, que vai até Rebeca, a noiva, trazê-la para Isaque, o noivo, que representa Cristo. E onde eu quero chegar, pastor? Já que o mordomo Eliezer representa o Espírito Santo, o Espírito Santo só vai buscar para levar até o noivo aquele que tem a marca de Cristo, a marca da promessa. Mas eu quero glorificar a Deus porque existem essas pessoas aqui dentro. Você glorifica a Deus. A igreja é a noiva, Jesus Cristo é o noivo. E o mordomo, o Espírito Santo, está aqui para conduzir a igreja à presença do noivo. Pastor Moisés, me permite colocar ele de pé, pastor, me permite. Fiquemos de pé com a permissão. Pastor Moisés, continue adorando o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero saber se existe uma pessoa hoje aqui que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Erga uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Onde está uma pessoa que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Existe uma pessoa aqui no nosso meio que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? É só você erguer uma de suas mãos ou vir até aqui à frente. Alguém quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para você que está afastado da casa do Pai e quer renovar sua aliança hoje. Onde está você que está afastado da casa do Pai? E entendeu essa palavra, que é fiel e verdadeira. Onde está você que está afastado da casa do Pai e quer retornar para a casa do Pai? Onde está você? aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem alguém que quer retornar para a casa do Pai? Aleluia, Jesus. Alguém? Eu vou encerrar o convite. Aleluia, meu Deus. Se tem alguém para Jesus, alguém que quer retornar para a casa do Pai, os sinais estão cumpridos. Só falta você voltar para a casa do Pai. Onde está você? Eu vou encerrar que eu quero orar. Você que recebeu essa palavra, ergue nas tuas mãos. Em nome de Jesus, na autoridade. Aleluia, Deus! Eu quero profetizar que a partir de hoje tu vai viver um evangelho de mais comunhão com Cristo, mais autoridade no poder do Espírito Santo, mais ousadia, porque o Espírito do Senhor está te renovando aí agora. Se você concorda e crê nessa palavra profética, louve a Deus aí, através das línguas estranhas que o Espírito Santo te ungiu.
meu Pai. Pai querido, a tua igreja, Pai, está de pé, Senhor. De mãos levantadas, recebeu a tua palavra. Recebeu, Senhor, a renovação através do teu Espírito Santo, meu Pai. Continua, Senhor, ungindo a tua igreja, avivando, despertando, Pai, para esse grande avivamento mundial, Senhor. Assim como foi profetizado na tua palavra, que o nosso coração venha arder a cada dia pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Senhor, que possamos a cada dia compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, meu Senhor. Que a plenitude do teu Espírito Santo venha ser manifestada aqui agora, meu Senhor. Unge esse crente aí agora, Pai. Remova esse crente aí agora. Remova esse obreiro aí agora, Pai. E que ele seja impactado pela tua Shekinah e pela presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós profetizamos. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe aí na autoridade do Espírito. Exalta o Senhor, glorifica, exalta o nome dele. Seja renovada agora na autoridade da palavra. Aleluia. Subianda na bacana na maraia. Aleluia. Subianda na bacana. Tensão aí sendo ministrada aí na tua vida, crente. Recebe aí a unção de Deus. Recebe o renovo de Deus aí, glorifica, exalta o nome dele. Parece até que estou vendo o céu se abrir. Aleluia, Jesus me chamar. Transformar meu arribo em cantar nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus se vendo aí também vai falar. Contempla essa linda cidade. Aleluia! Então a porta do interior criança vai pensar. Chegando no morar. Vem morar. E todos dizendo assim. O menino do carro de Jesus vai é vida. Deus abençoe esse dia. Com os pedidos, glória a Deus. Quem vai orar? Nosso irmão evangelista vai orar por esses pedidos, pelo teto
Senhor Jesus Cristo? Levanta suas mãos assim para o alto. Bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por esta presença, por esta palavra, por esta unção. Meu Deus, te louvamos por essa união de santos, por esse mover, pelos milagres que os nossos olhos não viram, pelas cadeias que foram quebradas, pelos laços que foram destruídos, pelos feridos que foram alcançados, pelos tristes que foram avivados. Meu Deus, toma nas tuas mãos os pedidos de oração. Meu Deus, tu és um Deus do impossível. Meu Deus, a tua igreja atravessa um momento dramático, Deus. Um momento difícil. Tem crente ferido, tem crente machucado, tem crente na trincheira, tem crente, Deus, passando por lutas. E aqui estão os pedidos de oração. Tem crentes que estão acometidos de enfermidades, enfermidade no corpo, enfermidade na alma. Mas nessa noite, cremos, Deus, que essa noite é noite de milagres, é noite de vitória, é noite de avivamento, Deus. Toma aí nas tuas mãos os pedidos. Tu conhece, Deus, cada uma dessas histórias, Deus. Mas se pediram oração é porque creem na tua providência, Deus. Tem providência, tu tem providência hoje para os crentes que estão no deserto. Tu tem providência para os crentes que estão atravessando o vale. Tu tem resposta, Deus, para os crentes que estão machucados, Deus. Atenta para a necessidade, Deus. Vai curando agora, vai repreendendo agora todo mal, vai repreendendo toda letargia espiritual e vai acendendo a chama do teu Espírito Santo outra vez. Meu Deus, quantos pedidos de socorro, Deus. Lares que estão sendo assolados, lares que estão em conflitos, lares que estão em pé de guerra, mas tu és conhecido, Senhor, como o príncipe da paz, como aquele que tem poder para acalmar as tempestades desta vida. Pai, ouve o nosso clamor, ouve, Deus, a nossa súplica nesta noite, Deus. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. E hoje recebe a nossa adoração, Senhor. Meu Deus, interessante, Deus, é que a nossa adoração não depende de circunstâncias. Os feridos que estão aqui hoje também estão te adorando nesta noite. Os que estão no deserto e estão aqui nesta noite também estão cantando louvores ao teu nome, Deus. Pai, recebe a nossa gratidão, Senhor. Recebe, Deus. E agora nos leva em segurança, nos leva em paz, nos cura com teu sangue poderoso e nos dê uma noite de vitória. Pai, eu entrego todos em tuas mãos. Leva-nos em segurança. Pai, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Leve o nosso abraço ao pastor Mário Fernandes. Glória a Deus. Pastor Robson. Pede a bênção. A irmã Andréia faz uma lembrete rápida. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Saída para as irmãs amanhã para atender as suas obras. As irmãs que já me deram o nome, confirmem comigo, por favor, para estar em frente à minha casa às 18h30. Mocidade, sexta-feira,
se reunir aqui na porta da igreja, também às 18h30. Tem saída para a Assembleia de Deus lá no Plano Verde, pastor José Carlos. E sábado, também às 18h30, saindo daqui da porta da igreja, Jardim Boa Esperança, Mocidade. Aí essa vocês vão confirmar, porque tem que ver quais os jovens que vão, porque come, né, Marcinho? Não esqueçam das saídas, tá? E domingo a igreja esteja pronta, que é a Santa Ceia do Senhor. Haverá consagração pela manhã. Amém? Levante a sua mão para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com vós todos, digamos todos. Amém.